professora Letícia, falo aqui da escola online, e a nossa aula de hoje é sobre a nova ortografia. Então vamos lá? Bom, antes da gente iniciar a nossa aula, falar um pouquinho para vocês da nova ortografia. Como vocês sabem, não é tão nova assim, né? Mas ainda é recente e tem muitas mudanças que a gente tem que entender o sentido, o porquê aconteceu, né? Bom, uma questão política e social, em 2016 o presidente Dilma Rousseff assinou esse decreto, colocando como obrigatoriedade o uso desse acordo, que visa a união entre esses países, entre os 8 países que falam português. Para quê? Para que os materiais tivessem uma integração, para que os materiais tivessem uma norma, né? Para que ficasse mais fácil o acesso, venda de livros e os materiais de língua portuguesa. Então, são esses países que fazem parte desse novo acordo. Vamos ver o que mudou na prática? Bom, eu separei 15 tópicos, tá? É uma aula um pouco longa, mas você pode assistir quantas vezes você quiser, pode pausar, assistir de novo, e aí a gente vai entender um pouquinho do que mudou na nossa ortografia, tá? Bom, primeiro tópico, o alfabeto. Foi incorporado aí 3 letrinhas, né? Tem essa briga dessas letras C, realmente parte do nosso alfabeto, não C, e agora elas estão efetivamente fazendo parte do nosso alfabeto, que é o K, o W e o Y, formando um total de 26 letras. Então, essas palavras que têm essas 3 letrinhas fazem parte do nosso alfabeto. E alguns exemplos aí, karaokê, ketchup, know-how. A gente entra um pouco na parte de estrangeirismos, né, que são as palavras que vêm de outro idioma para a nossa língua e que acaba sendo aceito, tá? Que são os 3 mosqueteiros. Já é uma forma de você tentar também lembrar tudo isso. O segundo ponto, a queda do trema. Então não se usa mais, tá? O trema, ele era utilizado em palavras com som, por exemplo, 50, tranquilo, que eram esses 2 pontinhos em cima do U. Não é utilizado mais, tá? Exceto se a palavra for de origem estrangeira, o nome próprio, como Miller, por exemplo, né? Terceiro ponto, fim dos acentos diferenciais. O grande problema dessa regra é que acaba causando uma ambiguidade. O que é ambiguidade? Acaba causando um duplo sentido nas palavras, tá? Que são as palavras homógrafas, ou seja, que elas têm a mesma grafia, mas não significa que elas têm o mesmo significado. Vamos ver na prática como ficou? Olha, o para de preposição, por exemplo, eu vou para sua casa. E o para do verbo parar, ele para o carro, tinha um acento para diferenciar. Então, o verbo para tinha o acento, né, agudo, e a preposição não. Mas agora não tem mais acento, tá? Sendo verbo ou sendo preposição, como você vai identificar? Apenas pelo contexto. Então, ele para o carro, não tem mais acento, polo, pelos. O que permanece é o verbo por, e por, para diferenciar por de preposição. E pôde no passado e pode no presente. Então, esses permanecem, tá? O que permanecem também são os acentos que diferenciam singular e plural. Então, vamos ver aí, ó, os verbos ter, vir, manter, deter, reter, conter, convir, intervir, advir, eles têm esses acentos, tá? Permanece. Como assim? Por exemplo, ele tem 2 carros. No singular, ele não vai ter acento o verbo ter, ele tem 2 carros. No plural, eles têm 2 carros. Para ter essa diferenciação, tem um acento circunflexo. Essa regra sempre existiu e permanece, tá? Ele vem de Sorocaba. No singular, não vai ter acento. No plural, eles vêm de Sorocaba. Aí tem um acento. O manter já é um pouquinho diferente. Ele mantém a palavra. No singular, o acento ele é agudo. Ele mantém a palavra. No plural, ele fica, eles mantêm a palavra. No plural, ele tem um acento circunflexo. Então, essa regra sempre existiu, né? Sempre existiu assim, tem nesse acordo e permaneceu no novo acordo ortográfico, tá? Voo sem acento. Bom, as palavras terminadas em ou, como você vê aí, vou, abençoo, enjoo, não tem mais acento. E aí tem um grupo de palavras aí, que eu coloquei nesse lado aqui, para vocês tentarem fixar melhor, que é o cre, de, leve.
credeleve. Credeleve forma a palavra que são desses verbos, tá? Que significam esses verbos. Por exemplo, crem, lem, dem, lem, vem. Não tem mais o acento, tá? Aí você pode falar, mas vai me confundir porque o outro acento tem quando é singular, quando é plural. Mas o credeleve, você já vai lembrar dessa palavra e vai lembrar que eles não tem mais acento, tá? Oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Vamos ver se você está afiado, se você lembra disso. Bom, oxítona é a acentuação tônica na última sílaba. Por que eu estou falando sobre isso? Para a gente poder entender um pouquinho das regras, a gente tem que relembrar. Você lembra o que é uma palavra oxítona? Ou seja, a acentuação tônica é a mais forte. Então, por exemplo, Guaraná. Onde está a sílaba mais forte? Tônica. É no na. Então, é a última sílaba, por isso que é uma palavra oxítona. Algumas pessoas se confundem achando que a palavra oxítona é a palavra curta e proparoxítona é uma palavra longa. Não necessariamente, tá? Por exemplo, café é uma palavra curta, mas você não vai se apegar ao tamanho da palavra, você vai se apegar onde está a sílaba mais forte, mais tônica, a sílaba tônica, que é a mais forte, tá? Então, por exemplo, café, a sílaba tônica é a última, então por isso que ela é oxítona, tá? Paroxítona é na penúltima sílaba, então olha lá, automóvel, não é a penúltima antes de acabar a palavra? Então ela é a sílaba mais forte, por isso que ela é oxítona, paroxítona, desculpa, porque é a penúltima sílaba, tá? E a antepenúltima, por exemplo, sílaba. Qual que é a sílaba mais forte? Não é a si, não é a primeira lá? Antepenúltima? Então contando de cá pra cá é a antepenúltima, né? E aí tem uma regrinha que você já pode fixar. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então você, lembrando dessa regra, e aí visualizando a palavra, você vai lembrar, não, todas as proparoxítonas são acentuadas. Então já vai facilitar para você também. É só você ver onde que está a sílaba mais forte, tá? E aí, agora a gente entende o quinto ponto. Uma odisseia no espaço. Não se usa mais o acento nos ditongos abertos EI e OI das palavras paroxítonas. Então, ideia não tem mais acento. Lembra que é a penúltima sílaba? Boia, estreia, heróico. Toda vez que for o ditongo aberto, EI, OI, é aberto, certo? Não tem mais acento. Então, essas palavras não têm mais acento. Paroxítona. Nas palavras paroxítonas também não se usa mais o acento no i e no u tônicos quando vierem depois de um ditongo. Então, olha lá, baiuca, feiuga, tá? Ditongo, lembra a diferença de ditongo e ato? Se você lembra, deixa no comentário, ou eu posso gravar numa próxima aula essa diferenciação, tá? Mas permanece se tiver no final da palavra, por exemplo, Piauí, tá no final da palavra, então permanece o acento. O super-homem. O prefixo define se haverá ou não hífen entre as palavras. Vou lá de novo. O prefixo define se haverá ou não hífen entre as palavras. Ah, mas o que é prefixo? Eu não sei o que é prefixo. Bom, vamos lá. Olha lá no final desse slide. Radical é a raiz da palavra. Então, por exemplo, eu tenho a palavra leal, tá? Leal. Ali é a raiz, porque ali é a raiz, tá? Prefixo é o que eu vou colocar antes dessa raiz. Então, tem muitas palavras que tem uma raiz e tem um prefixo. O sufixo é o que vai depois dessa raiz. Então, por exemplo, leal é a raiz, o radical, né? E aí, desleal, eu coloquei um des na frente. Então, eu coloquei um prefixo na frente dessa palavra. Deslealdade, deslealdade. Eu coloquei um sufixo depois de leal. Então, eu formei uma nova palavra. Então, as palavras são formadas, muitas delas são formadas assim, por um radical, por um prefixo e um sufixo, tá? Então, quando eu falo prefixo, é aquele que vai antes de uma palavra. Então, o prefixo vai definir ou não se tem um hífen entre as palavras. Por exemplo, usa-se o hífen diante da palavra iniciada por H. Então, toda vez que a palavra for iniciar por H, você vai ter que colocar um hífen. Ou seja, o hífen é esse tracinho aí, para separar as palavras. Como no exemplo do super-homem, você já vai lembrar. A palavra começou com H, então eu vou colocar o hífen, super-homem. Já lembra do super-homem que você não vai esquecer mais.
Usa-se o hífen se o prefixo terminar com a mesma letra com que se inicia a outra palavra. Como assim? Se forem duas letras iguais, o prefixo e a outra palavra, então vai ter que separar com o hífen, porque são as mesmas letras, tá? Nem ali, micro-ondas, são iguais, então eu vou separar. Subbibliotecário. Interregional, vou colocar um hífen, porque são a mesma letra. Não terminou, por exemplo, micro-ondas, não terminou com o, a primeira palavra, o prefixo, e a outra palavra não começou com o também, então eu vou separar. Um exemplo aí de uma charge, né, umas tirinhas para você ver como mudou, heróico, plateia. O que tem de errado com o micro-ondas? Tem que colocar um hífen. Joga uma boia, com ou sem acento, na reforma ortográfica. O 7º item, recém-formado. Os prefixos e, sem, além, a quem, recém, pós e vice sempre se separam por hífen. Então, esses prefixos, né, você sempre vai lembrar que tem que colocar o hífen. Então, ó, ex-aluno, tem que colocar pós-graduação, tem que colocar recém-formado, tem que colocar sem interno, tem que colocar. Você vai tentando lembrar um grupo de palavras. Não tem como decorar todos, tá? Mas você tentando lembrar algumas palavras já ajuda. Porém, com os prefixos pre e re, não se usa hífen, tá? Diante de palavras começadas com e. Pré-existente, pré-elaborar, colaborar, reescrever, reedição. Então, começou com e, você não coloca o i, você coloca tudo junto. Bem me quer, ó me quer. Quando a primeira palavra for o advérbio mal e a segunda palavra se iniciar por vogal H ou L, usa-se o hífen. Então, mal amado, mal estar, ó lá, mal humorado, começou com H, tá vendo? Eu vou colocar o hífen. Mas os antônimos não vai colocar, porque ó, mal criado, mal nascido e mal visto não começou com H, nem com L, nem com vogal. O nono tópico, a pantera cor-de-rosa. Não se usa o hífen em compostos que apresentam elementos de ligação, por exemplo, pé de moleque, dia a dia, Deus me livre, fim de semana, mas tem as exceções, né? Toda regra tem a exceção. Uma delas é cor-de-rosa, mais que perfeito, ao Deus dará. Então tem coisa que você vai realmente assimilando com o tempo, tá? Não tem como decorar. Abrogar. Usa-se o hífen com os prefixos ab, ob, ad, que é um vocabulário da linguagem jurídica, né? Diante de palavra começada com B, D ou R. Então, olha lá, abrogar. O que é abrogar? Revogar uma lei, ou seja, abolir totalmente uma lei. E obrogar, contrapor uma lei a outra. Então, é um vocabulário da área jurídica e que você já tem que saber que tem que utilizar o hífen, tá? E usa-se o hífen também para ligar duas ou mais palavras que se combinam, por exemplo, ponte Rio-Niterói, eixo Rio-São Paulo, que também combinam com questão de lugares, tá? Onomatopeia. Você lembra o que é onomatopeia? Bom, é a representação de sons, tá? Então, por exemplo, bum, bang, bang. Então, quando a gente vai representar um som, a gente utiliza as onomatopeias. E elas têm que utilizar o hífen, tá? Nas onomatopeias. Então, blá, 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 tic-tac, zum, zum. Então, você vai ter que lembrar, você só lembrar que você vai utilizar o hífen nas onomatopeias. 12, né? O apóstrofo. Não é apóstolo, tá? Apóstrofo. Que é esse sinalzinho aqui, como se fosse uma vírgula, que a gente utiliza, que ele vai indicar uma supressão, tá? Numa letra, numa vogal, aliás. Então, olha lá. Caixa d'água. Viu que esse A aí, não falei caixa da água, falei caixa d'água. Então teve uma letra que sumiu, que é uma vogal. Então a gente utiliza o apóstrofo para indicar que teve uma vogal que sumiu nesse caminho aí, tá? Usa-se o hífen nos compostos onde há o emprego do apóstrofo, tá? Então se tiver um apóstrofo, você vai utilizar o hífen, tá? E usa-se o hífen também nas palavras compostas derivadas de nomes de lugares, com ou sem elementos de ligação. Então, olha lá, Porto Alegre, Porto Alegrense. Então, eu vou colocar quando tiver o nome de lugar, representar o nome de um lugar, né?
eu vou utilizar o hífen. 13. Palavras compostas. A turma do manda-chuva. Essas palavras compostas escreve-se sem o hífen, tá? E tem as exceções. Toda regra tem a sua exceção. Então, vamos supor, manda-chuva, que daquele desenho animado você já lembra que não vai utilizar o hífen, né? Paraquedas também não vai utilizar. Só que tem as suas exceções. Então, para-choque, para-lamas, para-raio, vai utilizar, tá? 14º, hífen. Você não vai utilizar o hífen quando a vogal final do prefixo for diferente da vogal inicial da segunda palavra. Lembra do prefixo? Então, lá, vogais diferentes, junte as palavras, tá? Então, não vai ter hífen. Então, por exemplo, ó, autoescola. Não vai ter hífen se essa final dessa palavra for diferente da outra. Não tá diferente? Lembra que micro-ondas são duas vogais iguais? 2 O? Então, eu separei. Quando for diferente, eu vou juntar. Então, autoescola terminou com o e a outra é o E. São vogais diferentes, então eu vou juntar. Autoajuda, microempresa, contraindicação. Não usa hífen, junta as palavras. Dobradinha. Quando o prefixo terminar por vogal e a segunda palavra começar com R ou S, além de você juntar as palavras, você vai dar essa dobradinha, vai duplicar as palavras. Então, olha lá, mini saia, né? Terminou com vogal, mini, o I, uma vogal, e a outra palavra saia começa com S. Então, eu vou juntar e vou duplicar. Cosseno, antissocial, contra-regra, antissala, ultrassonografia, tudo isso juntou e duplicou. Bom, é até aqui, tá, pessoal? Acompanhem que eu vou deixar um exercício para vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E até a próxima.